Bom dia, ou melhor, boa tarde, né, a todos. Confundindo tarde com dia, né, gente? Tudo bem, pessoal. A gente tivemos a oportunidade aí, nesses últimos 4 encontros, né, de vídeo. Nós fizemos um levantamento histórico, né, do que seria a teologia contemporânea. No primeiro vídeo, ele foi mais uma introdução. Né? No segundo vídeo, a gente se deteve mais a entender o que é a teologia liberal, que nasce dentro do contexto protestante, mais especificamente ali na Alemanha, né, com vários pensadores. Apresentamos as características do que seria uma teologia liberal, quanto à questão das escrituras, quanto à questão do nascimento virginal de Cristo, né, da ressurreição. E percebemos que os desdobramentos da teologia liberal, em tentar fazer uma relação entre ciência e fé, né? A teologia abriu mão de alguns pressupostos, porque entendia, né, que a questão muitas vezes relacionada à fé não dava uma resposta para o mundo que estava se modernizando, né? E, portanto, a Bíblia não é vista como a palavra de Deus, inerrante, inspirada. A Bíblia está cheia de erros. Então, essa foi um pouco do que a gente entendeu, né? Falamos um pouco sobre alguns teólogos do movimento liberal, né? E falamos sobre o vídeo seguinte foi sobre a neo-ortodoxia a partir de Karl Barth, porém Barth também deixou ainda muito a desejar, né? Quando se fala em neo-ortodoxia, porque apesar dele tentar, né, criticar ou desconsiderar o pensamento liberal, ele continuou ainda tendo a Bíblia como não como palavra, mas como um livro que tem, né? Deus fala através desse livro. Há uma certa questão entre a imanência e a transcendência. A teologia liberal ela é mais imanente, mais terrena, mais humanista, né? De uma perspectiva humanista, tanto que quando você olha para o Jesus da teologia liberal, ele é muito ético, moralmente falando, ele é muito político, mas ele não é divino, né? Então tem toda essa perspectiva. E a teologia a neo-ortodoxa também não escapa a essas características do movimento teológico liberal, apesar de criticar o movimento liberal, tá certo? Então, além desses movimentos, né, e todos esses movimentos surgem após a Primeira Guerra Mundial, nós temos aqui, na década de 60, né, surgimento de um movimento também teológico, né, e influenciou, de certa forma, o pensamento da teologia e da história da teologia, que é a teologia da libertação. Então, aonde é que nasceu a teologia da libertação? Ela tem três fontes de pensamento. Primeiro, o evangelho social, que é o missionário e teólogo presbiteriano Richard Shaw, a teologia da esperança, o teólogo reformado Jürgen Bultmann, e a teologia antropolítica, que tinha como seus grandes expoentes Johann Baptist Metz, na Europa, e o teólogo Batista Harvey, nos Estados Unidos. Então, já começamos a perceber, né, que essas publicações a partir de 1965, né, do teólogo Haber Cox, A Cidade Secular, como um contraponto ao, ao, à chamada Cidade de Deus de Santo Agostinho, na qual defendia que a divisão entre a cidade dos homens, o mundo terreno, e a cidade de Deus, o mundo espiritual, segundo ele, a partir do século XX, essa visão encontra-se superada. Então, a gente já percebe que existe uma separação entre o transcendental e o terreno, né? É um aspecto característico dessas teologias, é sempre, não é, eles não negam totalmente o transcendental, mas diz que a teologia precisa se adaptar a esse novo momento da história, né?
a modernidade. Então, você vai ver aqui que havia esse artigo, né, publicado em 1965, e trazia um contraponto contra a Cidade de Deus, né? Não era nem contra, mas dizendo que o pensamento agostiniano, né, ali na Cidade de Deus, era um pensamento ultrapassado. O marco nascedouro, né, da teologia da libertação, porém, está na publicação da obra Uma Teologia da Esperança Humana, de Rubem Alves, né, cujo título original era Em Direção à Teologia da Libertação. Tá certo? Então, a primeira participação católica no lançamento da Teologia da Libertação foi a publicação da Teologia da Revolução, 1970. Então, na década de 60, 70, né, você vai ver aí os desdobramentos, né, de artigos, de livros, né, sempre levando em consideração essas questões sociais, tá bom? Então, no Brasil, o grande expoente, né, da teologia da libertação é o chamado Leonardo Boff, né, que publicou em 1972, né, Jesus Cristo Libertador. Vocês, como alunos de teologia, verão, né, naturalmente, não ouvirão, lerão alguns teólogos que têm muita perspectiva mais humanista, mais secular, né, mais ligada o proletariado, o pobre, né? E assim, essas teologias muitas vezes elas não falam sobre a doutrina do pecado, elas não enfatizam a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Então, aquilo que a teologia dogmática ortodoxa pregava, essas teologias elas negam, né, de certa forma, porque diz que isso é um fruto de um pensamento religioso da época, né? E quando eles falam da multiplicação dos pães, por exemplo, 5 pães, 2 peixes, ali não foi uma multiplicação, não foi um milagre, mas que todo mundo ali agiu de forma generosa, contribuindo de alguma forma para que pudesse saciar a sede da fome de quem estava com fome naquele lugar, negando nesse aspecto, negando os milagres, tá certo? Então, Leonardo Boff, né, Rubem Alves estava asilado nos Estados Unidos nesse período. Boff passou a ser o mais conhecido representante da, da corrente teológica no Brasil, tá certo? O método dessas teologias é indutivo, parte da revelação da tradição eclesial para fazer interpretações teológicas. Essa revelação, essa tradição eclesial, né, que tanto eles enfatizam, proporciona essa capacidade de interpretações teológicas, tá certo? Aplicá-las à realidade, tá certo? Então, isso é um aspecto da teologia. Então, mais partem da interpretação da realidade da pobreza, a exclusão e do compromisso com a libertação para fazer reflexão teológica. Então, você vai ter esse tipo de perspectiva teológica, filosófica, né, feita pelos teólogos da teologia da libertação. Bom, né, precisa a gente entender. A gente tem no nosso meio evangélico um segmento, né, que é chamado missão integral. E se você perceber, eles têm quase a mesma pegada, né, a mesma ideia, né, sempre enfatizando questões sociais, justiça social, essas questões. Né? Então, você tem aqui o que é a teologia liberal com suas características. É a crítica, né, que se faz a esse movimento, né? Acusa-se tal movimento de ser condescendente com a culpabilidade da igreja, que, segundo estudiosos, é menor do que julgam os promotores, e deturpar o caminho divino, colocando em segundo plano a missão terrena de ajudar os pobres. Realmente, o teólogo da libertação, tudo envolve as questões sociais e justiça social, certo? Então, integrantes do movimento afirmam que este movimento sempre foi baseado em ideias de amor e libertação de todas as formas de opressão.
especialmente a opressão econômica. Também afirmam que ele teria uma forte base nas escrituras sagradas. Por outro lado, alguns aspectos da teologia da libertação têm sido fortemente criticados pela Santa Sé, a própria Igreja Católica, né, e por vários protestantes. Critica o pensamento da teologia da libertação porque eles têm feito um papel político significativo para as igrejas e utilizam o materialismo histórico, né, e também as linhas de pensamento marxista, como base teológica e metodológica do movimento. Tá certo? Então, segundo o teólogo e ex-dominicano Matthew Fox, proibido pelo então cardeal Joseph Ratzinger, né, de ensinar a teologia da libertação e posteriormente expulso da ordem a qual pertencia, né, esmagamento da teologia da libertação em toda a América do Sul, substituindo líderes do movimento. Ou seja, houve um momento na história, né, quando esse movimento começou a desdobrar dentro da Igreja Católica, o João Paulo II, né, deixou sobre a responsabilidade do cardeal Joseph Ratzinger, que foi o Papa, né, o Bento XVI, e fez uma severa crítica, né, à teologia da libertação, identificou, né, de certa forma, que a teologia da libertação ela tinha viés somente mais puramente sociológicos, marxistas, e aí alguns teólogos foram bastante foram expulsos, foram colocados ali na geladeira por causa da sua forma de pensar, tá certo? Então, na Igreja Católica, a Congregação da Doutrina da Fé publicou 2 documentos sobre esta teologia, certo? E os documentos defendem a importância do compromisso radical para com os pobres, com ressalvas por fazer uma releitura marxista e de outras ideologias políticas da religião, por serem incompatíveis com a doutrina católica. O fato é, do século XVII, final do século XVII, século XVIII, XIX e XX, com o racionalismo, com o iluminismo, né? Essas teologias, tanto a protestante quanto a católica, foram bastante influenciadas pelos pensamentos filosóficos e sociológicos, pelo pensamento da ciência, né? E isso mudou a maneira de ver determinados temas que a gente considera ortodoxo no que diz respeito à fé cristã. Ressurreição, o milagre da concepção virginal de Jesus. Na escatologia, a gente percebe que na teologia da libertação ou na teologia da missão integral, dependendo do teólogo, é lógico, né? Muitas vezes ideia de arrebatamento, de volta de Jesus, eles não enfatizam, tá certo? Então vocês vão perceber, né, que outros afirmam que o que ocorreu não foi uma crítica ou uma repreensão ao movimento em si, mas sim uma correção de exageros, né? Então, a gente tem aí, né, o próprio movimento católico, né? A relação com o marxismo. A relação da teologia da libertação com o marxismo pode ser explicada a partir do conceito de Max Weber, afinidade eletiva. Esse conceito é articulado ao tema por Michael Lowy, para analisar o surgimento da teologia da libertação, que se deu por meio de convergências da eleição, da seleção de alguns aspectos de elementos do cristianismo e do marxismo em uma determinada circunstância histórica. Então, partindo da uma visão sociológica do Max Weber, né, ele vai dizer que o movimento se apropriou de elementos tanto do cristianismo como do marxismo para formular sua forma de fala, de ideias, né, de pregação. O cristianismo se aproxima do marxismo na década de 60, né, contextualizado o período de rompimento com a teologia clássica. Então, eu vou romper com a teologia clássica e vou abraçar uma teologia mais aberta, mais liberal. Então, quando você começa a pensar em teologias progressistas, né, dentro da igreja, e aí a gente precisa fazer o ponto de equilíbrio, né, para essa questão. A igreja tem um papel preponderante na história.
ela foi estabelecida com um propósito, né? Anunciar o Evangelho, que é o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo. Então, significa dizer que a igreja também não tenha seu papel social, né? Político, porque, não, porque nós fazemos parte de um mundo socialmente político. A gente não pode ser partidarismos, né? E, de repente, negar determinados elementos fundamentais da fé cristã que estão pautados nas Escrituras. Isso é um ponto de equilíbrio que a gente não pode abrir mão, tá certo? Então, gente, deixa eu só liberar o cachorrinho aqui, viu? Porque senão ele não vai deixar eu gravar essa aula. Desculpem. Estou aqui do lado, começou a querer latir. Então, você vai ter aí essa forma, né, da teologia ser pensada no, qual é o perigo da teologia da libertação, né? Qual é o perigo? Aqui, verdades e erros da teologia da libertação. A gente vai perceber aqui. O perigo que a gente percebe é que se você vai enfatizar mais questões sociais e esquecer do transcendental. Veja, se levarmos em consideração o que as Escrituras nos diz, né? Jesus, quando foi assunto aos céus, no capítulo 1 de Atos, ele disse que o mesmo foi dito lá pelos anjos que da mesma forma que ele subiu, ele há de voltar. E levar em consideração que Jesus mandou fazer discípulos de todas as etnias e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então nós começamos a perceber que o perigo é perder a essência do Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Então, eu penso que o perigo está em você ter uma teologia somente voltada para questões sociais, e esquecer, né, da pregação do evangelho genuíno, certo? Então, é preciso bastante cuidado, né, com certas teologias que abrem mão desse evangelho genuíno, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês logo mais é, o um vídeo até do padre Ricardo, eu acho que vocês já ouviram muito falar. Ele tem uma postura assim contra os evangélicos, né? Mas a gente não vai considerar isso aí, porque tem um ponto que ele fala sobre a teologia da libertação, que é muito compatível com aquilo que nós pensamos, né? E com os desequilíbrios teológicos que ela pode trazer para a fé. Então, eu vou compartilhar esse vídeo com vocês, vocês vão dar uma assistidazinha, é um vídeo curto de 14, 17 minutos, tá bom? E para vocês terem uma ideia, né, de como, até mesmo dentro do movimento católico, né, a teologia da libertação foi de certa forma, combatida. Tá bom? Também vou compartilhar com vocês uma pequena debate teológico, né, pelo Andrew Jump, né, feita pelo Augusto Nicodemos e mais dois teólogos, né, sobre também o que é a missão integral. E aí a gente vai poder perceber, né, além de materiais que a gente colocou à disposição de vocês aí para vocês lerem, que é o livro, né, vocês vão perceber como muitas teologias têm tido um desdobramento, né, na, na história da igreja. Na verdade, né, você tem a reforma e com a reforma muitos desdobramentos teológicos nós temos na história. Um exemplo disso nós temos a teologia pentecostal surge, mas a teologia pentecostal é clássica, né? Ela não nega a infabilidade das escrituras, a inerrância das escrituras, a inspiração, né? Nós temos a teologia neopentecostal, também não nega, por incrível que pareça. Você não vai ter essas negações. O problema do neopentecostalismo é o fetichismo, né? Fetichismo, né? São o uso de elementos velhos testamentários no culto e a questão da teologia da prosperidade, né?
e, de certa forma, complica bastante a questão de um equilíbrio hermenêutico, exegético das escrituras. Que a Bíblia também não nega a prosperidade, nem nega que no Antigo Testamento os elementos estavam ali apontando a Cristo, né? Então, é preciso a gente estar sempre atento a determinadas coisas. Essa capacidade de leitura e de separação, né? Examinar tudo que é bom, examinar tudo e reter apenas aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que traz um relacionamento correto com a comunidade, com a igreja e com Deus. Tá bom? Então, fica aí a nossa nosso desafio, certo? Que Deus abençoe. Tenham todos um final de ano maravilhoso, um feliz ano novo para vocês, certo? E a próxima disciplina, se assim Deus nos permitir.